Essas são as paletas de cores utilizadas. Estarei deixando todos os materiais utilizados na descrição do vídeo. Para o fundo, vou utilizar uma brocha com a tinta verde pistache. Pego um pouco de tinta, esfrego na minha tampinha. Depois tiro o excesso no pano. Depois disso, vou vir fazendo a sombra com movimentos circulares. Faça isso em todo o desenho. Concluída essa primeira etapa, eu venho com meu pincel do cabo amarelo e a tinta sépia, deposito um pouquinho dela na minha mão e dou uma esfregadinha para que a tinta possa entrar na cerda do pincel. Venho colocando em alguns cantinhos essa cor tinta sépia para dar profundidade ao seu desenho e não causar a impressão de que o seu desenho está flutuando no tecido. Deposite a tinta no cantinho do desenho e esfumace até as bordas para que não fique com divisória ao seu fundo. Sempre deixe próximo ao desenho mais escuro, tá bom? Você pode fazer dessa forma em qualquer risco que você for pintar, tá bom? Depois do fundo feito, a segunda etapa é pintar as folhas, porém não irei ensinar aqui porque eu já tenho aqui no canal um vídeo ensinando a pintar folhas para iniciantes. Para a base da rosa, eu vou estar utilizando a cor vinho e a cor magenta, tá bom? Vou iniciar pelo miolo da rosa. Com a cor vinho e o pincel do cabo amarelo, eu vou colocando a tinta e misturando e esfumaçando até as bordas da rosa. Misturando assim, a sua pintura não ficará com divisória. Com a mesma tinta vinho de um lado do pincel, vou passar nas divisórias das pétalas, fazendo a sombra. Faça assim todas as pétalazinhas de cima. Depois de passar a tinta nas divisórias, dê uma leve misturada. Faça dessa forma. Com a cor mais clara, no caso aqui o magenta, vou passar em todas as partes que eu não passei o vinho, dando sempre uma leve misturada. Faça isso em todas as pétalas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, coloque os seus comentários aqui abaixo de que região ou cidade ou país que você está assistindo este vídeo agora. Se vocês fizerem isso, você estará me ajudando muito, tá bom? Nessa parte central, você venha somente com o magenta. Passe ele e dê uma misturada para que não possa ficar divisória entre uma cor e outra. Você pode utilizar essa forma de pintar em qualquer cor, tá? Desde que você utilize uma cor escura e uma cor mais clara. Depois de ter preenchido com a cor magenta as pétalas, agora você venha misturando as cores, tá bom? Mistura a parte de cima com a parte do centro, para que eles não possam ficar com a cor dividida, né? Aquela barra dividindo aí a sua pintura, tá bom? Agora, para fortalecermos agora o nosso fundo aí que nós fizemos, fundinho da rosa, você vem colocando o vinho, preencha, misture bem. E tire toda a divisória. Depois de termos mesclado toda a nossa rosa, vamos vir agora com a cor magenta e vamos preencher o copo da nossa rosa. Preencha tudo. Com o vinho, eu venho reforçando aqui a divisória das pétalas, porque quando eu passo o magenta e misturo, ele fica apagado. Então, vamos reforçar aqui. Agora, nas pétalas inferiores, eu venho com a cor escura e venho colocando próximo ao risco aí na divisória, onde divide uma pétala da outra. Passe a tinta próxima à divisória e misture. Faça isso em todas as divisórias. Essa cor escura é a que divide uma pétala da outra. Agora, esfumace a cor vinho e venha com a sua cor magenta
ou a sua cor clara que você escolheu e misture com essa cor mais escura. O que eu venho aqui, dividir essa parte para essa, a cor escura divide. E assim você dá vida à sua rosa. Se você achar que o vídeo está um pouco acelerado, dê pausa nele, tá bom? Você viu que eu pintei por partes. Você viu? Eu pintei a rosa por parte. Primeiro eu pintei o miolo com a cor escura. Nesse caso eu usei o vinho, usando sempre a ideia de sombra e luz, que nada mais é escuro e claro. Assim eu fiz em todas as pétalas. Escuro, claro. Escuro, claro, escuro e claro, formando assim a ideia de luz e sombra. Essa técnica de sombra e luz nada mais é que escuro e claro. Assim fica fácil entender pintar rosa. Depois que eu preenchi toda a rosa, eu vou esperar ela secar um pouquinho, tá? Para depois vir fazendo as definições e a claridade aí das pétalas. Com um recipiente, depois dela ter secado um pouco, eu vou pegar uma porção da cor magenta, não tem uma medida certa, tá? Pega uma quantidade aí que você acha que vai utilizar. E um pouco de branco. Assim você vai fazer uma misturinha para fazer os recortes aí da sua rosa. Ah, lembrando, não coloque muito branco, porque a ideia não é embranquecer a sua rosa. É só para dar uma claridade, tá bom? E fazer os recortes. Use sempre a tinta um pouco mais diluída para fazer recortes e definições de flores e rosas. Feita a misturinha, vamos agora dividir as nossas pétalas e definir essa linda rosa. Eu sempre inicio pela parte do copo da rosa, com a tinta do lado somente do pincel. Eu pego a tinta voltada para cima, centralizo no meio da rosa e vou depositando minha tinta. E faço 1, 2, 3. Com o pincel bem carregado de tinta. E vou esfumaçando nessa parte de baixo. Trabalhando com a tinta somente de um lado do pincel e com ela voltada para o lado de fora, eu irei estar fazendo o recorte das pétalas. Eu posso iniciar de qualquer lado, de cima, de baixo. Vamos iniciar aqui nessa parte de baixo. Com a tinta para o lado de fora, vou estar passando e dando uma leve misturada. Aqui da mesma forma, sempre com a tinta voltada para fora. E assim sucessivamente em todas as pétalas. Não tenha medo. Nas pétalazinhas superiores, as pequenininhas, da mesma forma, com a tinta voltada sempre para o lado de fora do pincel.
e você vai depositando a tinta e dando uma leve misturada. Lembrando que esse espaço é bem pequenininho, ou menor do que aquele que está embaixo. Dá para perceber que a tinta já secou e perdeu a luz nesses locais aqui. Sempre que precisar, retoque as cores, porque a partir do momento que vá secando a pintura, a sua cor que está dando os recortes, ela vai se apagando. Agora, com a tinta diluída e de um lado somente do pincel, eu vou estar fazendo aquelas pétalazinhas que se encontram ao meio. Com a tinta voltada para fora, pincel meio em pé, eu vou fazer um formato de uma vírgula. De um lado, do outro. De um lado, do outro. E faço tipo um tio em cima. Pode fazer mais algumas pétalas ao redor. Sempre que precisar, retoque essa luz, tá bom? Assim a sua rosa ficará linda. Aqui eu retocando porque realmente está apagando. Foi secando e tenho que realçar aqui a minha rosa. Aí aqui você vem com o pincel, com a tinta com uma tinta somente de um lado, você vem e faça isso, um tracinho aqui. De um lado do pincel, faça imitando uma pétalazinha, só um risquinho. Isso, somente isso. Para terminar o desenho de hoje, vou fazer uma misturinha com o amarelo limão e o branco. Em um recipiente, eu pego um pouquinho de amarelo limão e um pouquinho de branco e vou dando batidinhas. Não é para misturar, é para somente dar batidinhas. Com o pincel de lado, eu pego um pouco de tinta, tá? Retiro o excesso e vou dar batidinhas, sempre com o pincel de lado. Batidinhas leves. E assim ficou essa linda rosa. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo.